do ligamento cruzado e hoje Limeira se despede de Gerson Tanque. Eu pus essa foto aí com o Gerson, foi tirada na Gazeta de Limeira, e eu vou ler o que eu escrevi. Eu fiz uma crônica sobre a morte do Gerson Tanque. Eu coloquei aqui, ó. Sabe aquela pessoa que você gostaria de encontrar todos os dias, porque deixava seu coração cheio de alegria e esperança? Pois bem, assim era Gerson Tanque. Hoje, infelizmente, esse ser humano acima da média nos deixou aos 75 anos. Sem medo de errar, mas era um dos 10 limeirenses mais queridos da cidade. Ex-goleiro da Inter, atuante na bocha do nosso clube, eterno presidente da Corporação Arthur Jambeli, leonino e São Paulino roxo. Gerson, filho de seu Arnaldo e de Dona Guilhermina, esposo de Mariluza e pais de Gislaine e Paula, era sinônimo de alegria. E os mais chegados estavam preocupados com a sua saúde nas últimas semanas. Aquele homem alto e forte, que falava para todo mundo que sua saúde era de ferro, adoeceu e não teve forças para reagir. No último dia do goleiro, comemorado em 26 de abril, fez questão de ligar para a Gazeta de Limeira, para a coluna Pimba não esquecer de homenagear todos os arqueiros por seu dia, incluindo ele próprio. Gerson Tanque era aquela pessoa que chegava nos ambientes e tomava conta. Falava alto, gesticulava muito e não parava de sorrir. Fazia de tudo para que a pessoa que estivesse ao seu lado se sentisse bem. Gerson Tanque nasceu em 27 de janeiro de 1947. Morou a vida toda na Avenida Piracicaba. Começou trabalhando como balconista no bar do tio Álvaro Tanque. Depois virou economista e contador. Como goleiro, era fã de Gilmar dos Santos Neves. Jogou na Inter, no futebol amador, no futsal e era bochófilo. Foi 2 vezes campeão amador, vice-campeão regional, ganhou 6 títulos no futsal e foi 6 vezes campeão do torneio 1º de maio de Corderópolis, defendendo a usina São Jerônimo. Em entrevista à Janela do João em 2001, diz que seus melhores companheiros do futebol foram Adir, Tatão, Candian, Luizinho, Prisco, Castilho, Paulo Marmo, Zé Bolinho e Nenê. No futsal, defendia o time dos dentistas em torneios na Ref União. Jogava ao lado de Richard Drago, Zé Ponzo, Tuca Soares, Zelão Pomela, João Bica e Peru. Na bocha, era um apaixonado pelo nosso clube. Defendia o clube com unhas e dentes. Era uma espécie de guardião na modalidade. Não media esforços para acompanhar o nosso clube. Até hoje, não deixava de lembrar que uma das maiores emoções que sentiu, sem contar o nascimento das 2 filhas, foi a conquista do tricampeonato de bocha de 1998 pelo time C do nosso clube. Jogou ao lado de Paulo e Emanaca e venceu o rival Gran São João na final. Outra paixão de sua vida era a banda Arthur Jambeli, onde começou junto com o Nelson Borges, Luiz Carlos Medeiros, Dinho Roque e Evanil Barbosa. Enfim, é estranho saber que não veremos mais o sorridente Gerson Tanque pelas ruas de Limeira. Não será fácil voltar à cancha do nosso clube e não vê-lo mais apoiando o time. Não tem como ver o São Paulo jogar e não lembrar do seu fanatismo. O que podemos fazer neste momento é agradecer a Deus por colocar em nossas vidas um cara tão gigante como ele durante 75 anos e desejar muita força aos seus familiares, pois não será fácil suprir a ausência de uma pessoa tão iluminada como foi Gerson Tanque. Nosso muito obrigado, Gerson, por tudo que fez por nossa cidade. Limeira jamais te esquecerá. Tatinha Casagrande. Olha, eu infelizmente não tive o prazer de ter amizade com o Gerson, mas é uma pessoa muito conhecida em Limeira. E por esses dizeres que você disse a respeito dele ser uma pessoa agradável, sempre para frente. E eu cheguei a conhecer o Gerson na época do bocha, né? Ser bochofa. Eu me lembro, né, nos jogos acirrados que tinha entre nosso clube e o Gran São João. Então chegava falando alto. Isso. Ele chegava e todo mundo sabia que o Gerson estava lá. Então, uma pessoa que se envolveu no entretenimento, que é futebol, futsal. Esse viu a banda passar, né, Edmar? Esse viu a banda passar. Olha, ele devia ter Participou, incluído essa frase na minha crônica. Fez parte, eu digo entretenimento porque a banda Arthur Jambeli também é uma referência em Limeira. Então, uma pessoa que participou de coisas importantes e coisas que dão alegria, né, para todos. Então, é uma tristeza muito grande realmente
a gente despedir de uma pessoa que fez parte da história de Limeira. Eu não sei como é que eu suportei. Eu cheguei no velório hoje do Gerson Tanque. Imediatamente a filha e as 2 netas do Gerson vieram na minha direção. Foi você que escreveu a crônica, né? Falei, fui eu, chorando. Muito obrigado. Lindas palavras. Rapaz, fiquei assim, até comovido, porque... Bom, eu sou até suspeito para falar da sua pessoa, porque eu convivo, acho que mais com você do que propriamente pessoas da minha família. Com certeza. Eu sei da sua índole e como você escreve. Eu tenho certeza que você escreveu isso aí... 10 minutos. Eu ia falar 5. 10 minutos. E você escreveu com o coração, né? É. E aí fica realmente um texto bonito. Sabe que hora que eu escrevi? Na hora que todo mundo saiu da Gazeta para almoçar e eu fiquei sozinho na redação. Falei, e agora? Comecei a escrever do Gerson. É importante, eu acho que isso é reconhecimento, né, Dimar? Amizade, gratidão, uma série de fatores. Mas merece, né? Ai, Gerson Tanque merece. Zanon do céu, perdemos um grande amigo, Zanon. Perdemos, convivi bastante com ele, Eu principalmente mais na época ainda de jogador pelo nosso clube, naqueles anos que ele... Mas eu acho que você está de parabéns, eu acho que essa palavra suas, essa crônica relata, repassa e mostra o que ele era, como você bem fez. E além do mais, era um prazer ter com ele, porque ele sempre tinha mensagens positivas. Por mais que aquele vozeirão, como o Tatinha falou, da gritaria, do jeito dele, mostrar que ele sempre chegou... Ele era uma moça nas ações. Ele era um cara que tinha um coração, tinha aquele jeitão dele de pôr para fora, mas era uma pessoa que sempre passava no final ou no início de uma conversa uma mensagem boa. Me lembro dele bater nas minhas costas, falar daquele jeitão e o final me deixar uma mensagem que me ajudava na vida. Então era um cara diferenciado mesmo. Ele chamava eu de Edimarzinho, né? O tempo todo, Edimarzinho, Edimarzinho, o tempo todo falando Edimarzinho, né? E eu tava lendo na coluna do João Valdir, né? A Janela do João, uma entrevista muito legal que ele deu em 2001, julho de 2001. Aí o João pergunta pra ele defeito, ele falou, sou briguento demais. Eu não lembro do Gersão briguento. Eu posso Talvez por lembrar falar de alto. alguma coisa. O briguento dele era o explosivo dele. Ou pelas causas que ele defendia. E às vezes defender a causa que ele estava. Isso, é o que eu ia falar. A gente fala mal do Eurico Miranda, do seu Vasco. Eu vou no seu pescoço. Mas não, eu tô dizendo, a maioria falam mal porque não são vascaínos. Sim. Os vascaínos vão acabar defendendo, porque Idolatra, ele né? era polêmico, tinha o seu jeito de ser, mas defendendo do seu lado. Sem dúvida. Eu acho que o Gerson era mais ou menos essa linha. Com certeza. Eu me lembro de um fato que eu vim com o Coque de Ribeirão contra um jogo na época eu não lembro que nome era do nosso clube, se foi uma winner que teve antes da nossa winner. Verdade, teve mesmo. E o Jeff saiu numa briga com o Gerson exatamente por isso, né? Porque nós ganhamos o jogo numa última bola, porque eu me sentia sempre assim. E foi um lance, o Jeff saiu meio comemorando. E saiu aquela coisa do nosso clube, a torcida era quase dentro da quadra, quando a quadra era menor, cercada dos dois lados, e a saída saía pelo fundo para ir pro bar. Isso. Olha, tem as tabelinhas lá em cima. E não sei o que o Jeff, que é um americano também explosivo, porque o americano ele tem um comportamento diferente da gente sul-americana. Ele pode falar com você nariz a nariz, mas não rele nele um dedo porque ele se sente ofendido. Isso é a filosofia americana. Cultura deles. A cultura. E o Jeff saindo... o cara falando assim com ele, o Jeff falando ali, aí o cara pegou e jogou um refrigerante, ou não lembro o que foi, pegou um pouco no Jeff, o Jeff ameaçou dar um soco, o Gersão tomou a briga pra ele, e foi, eu lembro que eu tava por Ribeirão, mas aqui dentro de Limeira, Lógico, né? A gente tentando apartar, e o Jeff saiu, mas assim, você vê exatamente o que você falou, ele defendeu a causa dele, porque a bandeira dele era esse cara. Então o explosivo que eu vi no Gerson, em todos os jogos que a gente fez no nosso clube, ele era a presença naquele fundo. Verdade. Sempre. E falando. Era o estilo de explosivo, não briguento. Não responda, tá? Com quem que o Jeff foi casado, Mister? Você que tem um grande histórico no esporte brasileiro. Pode soprar aí, Zenon. Não sopra, Zanon. Com quem que Jeff foi casado? De leitura. Ana Paula, musa do vôlei.
que hoje é comentarista. Ana comentarista Paula. da CNN. Ana Isso, Paula Musa. Internacional. Tanto que o Jeff, quando ia jogar em Rio Claro, Ana Paula era presença constante nas Posso tribunas responder, de não? honra. Pode. Ana Paula. Ana Paula, certa resposta. Obrigado. Certa resposta, mister. Nota 10. Queria ter um filho assim, viu? E o Jeff jogou em Jacareí, jogou em São José. Era um americano que tinha um gatilho muito legal e uma explosão muito boa para fazer Os melhores bandeja, né? americanos que a gente via Também acho. como jogador, porque ele tinha vários atributos, ele não era específico e era muito bom jogador.